The Witcher 3. Eu já estou com a minha pesquisa, uma baita pesquisa. The Witcher 3 é um dos meus jogos favoritos, disparado. Ele tem gráficos lindos, tem uma puta história, personagens maravilhosos e me dá uma paz absurda jogar The Witcher 3. Vocês não têm noção. E foi aí que eu vi que The Witcher 3 é uma puta história que, na minha opinião, é tão foda quanto Harry Potter, Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos. O universo é um mundo completamente detalhado e profundo. Aí eu lembro perfeitamente que no The Witcher 3 eu havia escolhido ficar com a atriz Marigold, porque ela sempre aparentou ser a melhor opção, a mais gentil, a mais bacana pro Geralt de Rivia. Depois que eu li os livros, eu descobri que na verdade é a Yennefer. Pô, a Yennefer é o verdadeiro amor e o único amor de Geralt, e que a atriz Marigold não passou apenas de uma noitada. Aí eu comecei a pesquisar e a ler os livros, e eu fiquei abismado porque o jogo de The Witcher 3, ele faz com que a Yennefer seja uma puta sacana com Geralt, uma mulher chata pra caralho, arrogante, que não respeita ele de forma alguma. E fizeram com que a atriz Marigold seja a pessoa mais doce e bondosa do mundo. Pô, só que quem não lê os livros não sabe o quão filha da puta ela foi e o que ela fez, umas paradas, meu amigo, que não tem nem perdão. Eu fiquei, meu irmão, a bicha foi sacana. Ela simplesmente foi uma puta de uma traíra. Aí você começa a ver a Yennefer com os outros olhos. Aí eu comecei a ver na internet e vi que tem muita gente que abomina a Yennefer, fala que ela é uma tremenda filha da puta e vangloria a atriz Marigold. Aí eu fiquei, mano, tá errado essa parada aí. Talvez essas pessoas nem sabem quem realmente é a Yennefer, porque não leu os livros, apenas jogou jogos. E se você for apenas pelos jogos, você vai automaticamente achar a atriz Marigold infinitamente melhor que a própria Yennefer. Mas aqui e hoje eu vou mostrar o porquê que a Yennefer ela é a melhor opção pro Geralt de Rivia e porque a atriz Marigold é uma puta sacana. Claro que ela tem a sua redenção, ela não é uma filha da puta e morreu como uma filha da puta e continua sendo uma filha da puta. E ela melhora como uma pessoa. Eu só quero trazer neste vídeo aqui os pecados da atriz Marigold, as escolhas que ela fez e mostrar quem realmente é a Yennefer de Vengerberg, porque as pessoas podem simplesmente não conhecê-la, apenas achar que é uma chata. Então, só para vocês saberem, eu fiz algumas marcações nos livros de The Witcher para mim poder trazer esses pontos que eu vou abordar no vídeo. Não é à toa que, só para enfatizar, Triss Merigold, ela nem foi cogitada ser um romance futuro pro Geralt. Ela apenas foi uma pessoa que é apaixonada por ele, tem uma paixão muito forte pelo Geralt, e apenas durou uma noitada e é isso aí. Depois não aconteceu mais porra nenhuma entre eles. O foco sempre foi a Yennefer. Geralt sempre teve olhos para Yennefer de Vengerberg. Eu acho muito legal a Ciri, que obviamente respeitou muito bem as obras do autor, porque eu não vou tentar falar o nome desse cara, porque é um nome muito difícil, é Andrzej Sapkowski, uma coisa assim. E a CD, que é a produtora do jogo, respeitou muito bem a história, né? Os livros de The Witcher. Mas eles trouxeram também essa ambiguidade de você poder escolher com quem você vai se relacionar, se vai ser com a Yennefer de Vengerberg ou se vai ser com a atriz Marigold. E você pode estar fazendo essa escolha, esperar o garro passar. Compramos latinha de alumínio, pagamos o melhor preço do Brasil. R$9 no quilo da latinha. Não, sinalzinho, que a gente para e faz o melhor negócio. Só para deixar bem claro, eu amo jogos de The Witcher, principalmente The Witcher 3, acho um jogo sensacional. Acho essa ideia da escolha de quem você querer se relacionar e as missões mudarem dependente de quem você escolheu e o final também ser alternativo, acho maravilhoso. Gosto muito da atriz, principalmente nos jogos também. Dos livros eu não gosto muito dela, sendo bem sincero, mas dos jogos ela ficou sensacional. Mas, na minha visão, a Yennefer ela ainda é o amor principal de Geralt de Rivia. Então bora pro tema do vídeo e vamos para os pecados de Triss Merigold. Então a Triss Merigold ela aparece primeiro no Sangue dos Elfos,
E ela foi convocada para ir até Kaer Morhen para poder prestar auxílio aos bruxos, porque eles não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo com a Ciri, porque a Ciri ela tem um sangue antigo e ela também tem magia. E ela estava tendo alguns surtos meio que psicóticos em transe, onde ela fazia previsões da morte de quem é próximo dela ou de quem cruza o seu caminho. E os bruxos não conseguindo entender exatamente o que está acontecendo com a Ciri, eles resolveram chamar a atriz para poder analisar a menina e prestar atenção nela e ver o que pode acontecer. Então a atriz ela foi chamada até Kaer Morhen para poder prestar esse auxílio aos bruxos. E logo de cara, já nos introduzido que a atriz ela tem uma puta queda pelo Geralt, e que eles já haviam ficado antes. Então, se você prestar muita atenção nesse trecho que eu vou ler agora, você vai entender que aconteceu algo entre os dois e que o Geralt ele não é afim e não quer repetir novamente o que aconteceu com eles há um certo tempo. Então vamos prestar atenção aqui para a gente poder analisar o que o autor nos conta. Triss sentiu algo explodir em seu interior. Durante toda a viagem até Kaer Morhen, o medo do encontro com um bruxo de cabelos brancos lutará com a esperança de tal encontro. Depois, a visão daquele rosto gasto e sofrido, daqueles olhos doentios que tudo viam, as palavras frias e premeditadas, aparentemente calmas, mas cheias de emoção. Sem pensar em nada, atirou-se em seu pescoço, agarrou sua mão e enfiou-a violentamente na nuca, debaixo dos cabelos. Sentiu um formigamento percorrer-lhe as costas, dando-lhe tal prazer que quase chegou a gritar. Para abafar o grito, procurou os lábios dele com os seus, e encontrando-os, grudou-se a eles. Tremendo toda, pressionou seu corpo contra o dele, aumentando sua excitação ao ponto de se esquecer de si mesma. Geralt não se esqueceu. Triss, por favor. Oh, Geralt, eu queria tanto. Triss, disse ele, afastando-a delicadamente. Não estamos sozinhos. Alguém está vindo para cá. E como vocês podem ver, a atriz ela simplesmente beija ele e ele quer esquecer de alguma coisa que já aconteceu entre os dois. Ele não quer ficar com a atriz. Isso aí já fica óbvio aqui. E a atriz sabe disso, ela vê isso no olhar dele. Na próxima página, dá pra ver ela refletindo sobre isso. Triss agitou-se sob os lençóis, sentindo uma onda de calor e de excitação, potencializada pela raiva. Soltou um palavrão, chutou as cobertas e virou-se para um lado. O pré-histórico leito rangeu, estalando nas juntas. Perdi o autocontrole, pensou. Estou me comportando como uma tola adolescente, ou, ainda pior, como uma solteirona mimada. Não consigo nem pensar logicamente. E voltou a praguejar. Sem emoção, minha pequena, sem emoção. Não se esqueça da expressão no rosto dele lá na cocheira. Você já viu expressões semelhantes mais de uma vez, pequena. Portanto, não tente iludir a si mesma. Aqueles estúpidos, contritos e embaraçados semblantes de homens que desejam esquecer, que não querem se lembrar daquilo que ocorreu, que não querem retornar àquilo que foi. Pelos deuses, pequena, não tente enganar a si mesma, achando que dessa vez será diferente. Nunca é diferente. E você, pequena, está ciente disso, porque tem experiência de sobra nesse tipo de assunto. Então aqui ela sabe claramente que o Geralt não é afim dela. Que ele não quer ficar com ela, que ele não quer repetir o que aconteceu entre os dois. Mas o que aconteceu entre os dois? O que ele quer esquecer? Ela nos revela logo após, junto como ela o conheceu. Foi quando surgiu Geralt de Rivia, um bruxo de vida agitada ligado por uma estranha, turbulenta e quase violenta relação a Yennefer, a mais próxima de suas amigas. Triss os observava, sentindo ciúmes, embora tivesse a sensação de que não havia motivo para tal. Aquela união claramente deixava os dois infelizes, conduzia a um inevitável final dramático, doía e, contrariando qualquer lógica, perdurava. Triss não conseguia entender aquilo e ficava fascinada. O fascínio chegou a tal ponto que ela seduziu o bruxo com a ajuda de um pouco de magia. Aproveitou o momento propício quando ele e Yennefer brigaram mais de uma vez e se separaram de maneira violenta. Geralt precisava de carinho e queria esquecer. Não,
Triss não tinha intenção de tirá-lo de Yennefer. A bem da verdade, prezava mais sua amizade com ela do que a atração que sentia por ele. No entanto, seu curto relacionamento com o bruxo não a deixou desapontada. Achou o que procurava, uma emoção sob a forma de culpa, medo e dor. A dor dele. Então aqui você vê como ela conheceu o próprio Geralt, que foi através da Yennefer, e para ela não fazia sentido como que eles viviam brigando, não tinham paz entre eles, mas eles ainda estavam juntos, ou eles sempre voltavam um para o outro. Para ela, tudo isso não fazia o mínimo de sentido. E, do nada, como é nos revelado, ela começa a sentir um puta ciúmes desta parada aí. Por que que a minha melhor amiga ela é tão presa a esse bruxo, a esse palhaço aí? Não faz sentido algum, porra. Só que em vez dela ficar puta com o bruxo, não, ela quer sentar ela mandioca do bruxo. Então ela começa a sentir uma puta curiosidade. E logo após é nos revelado o que realmente aconteceu. O que o Geralt quer esquecer. Então, ok, temos que concordar aqui que a atriz ela cometeu basicamente um crime, né? Ela simplesmente se aproveitou do Geralt no momento mais frágil dele, onde ele havia brigado com a Yennefer, eles estavam temporariamente separados. Possivelmente foi a briga que rolou nesse livro aqui, ó, a Espada do Destino, onde a Yennefer trai o Geralt e ela simplesmente vai embora e ele fica simplesmente arrasado. Deve ter acontecido entre o livro 2 e o livro 3 da saga The Witcher, e não sendo só por isso, ela vai lá, usa um pouquinho de magia, é como se fosse drogar ele, uma parada assim, para poder conseguir ficar com ele. E dá para perceber que ele se arrepende amargamente de ter feito isso, mesmo ele estando sob efeito da magia da atriz. E sabe o que é o pior? Ela gostou? Ela gostou, ela não se decepcionou com o bruxo, isso fez com que ela ficasse ainda mais apegada a ele. Ela conseguiu sentir algo que ela nunca havia sentido antes e simplesmente ficou obcecada pelo bruxo. A atriz, durante a saga inteira, ela sente atração pelo Geralt e ela sempre busca uma oportunidade para poder ficar com ele. Tô brincando, essa parte que exagerei, ela não fica buscando oportunidade. Bom, ela meio que se aproveitou de uma oportunidade depois que eles morrem e voltam no primeiro jogo e ele tá sem a memória e ela se aproveita disso para poder ficar com ele. Enfim. Mas nos livros, Geralt não quer retornar para Triss. E ele quer esquecer o que aconteceu entre os dois. E a Triss foi uma puta de uma traíra por ter feito isso, por ter traído a melhor amiga dela e por ter drogado com magia o nosso bruxão. Mais para frente no vídeo eu vou trazer mais algumas informações do porquê a Triss ela sempre tomou algumas escolhas erradas e porque ela não é uma pessoa tão bacana quanto os jogos fazem parecer. Depois eu vou explicar melhor. Fica aí até o final. Agora eu quero falar sobre a Yennefer de Vengerberg, tentar mostrar o lado bom dela. Quem é realmente a Yennefer de Vengerberg por trás de uma casca grossa de chatice e arrogância? A atriz Marigold ela não conseguiu lidar com a Ciri muito bem. Ela não conseguiu resolver o problema e o X da questão. Então ela recomenda que o Geralt procure a Yennefer para poder treinar a Ciri e poder descobrir o que está acontecendo e ensinar a Ciri a controlar os seus poderes. Porque a Yennefer ela é uma das feiticeiras mais habilidosas que existe no mundo de The Witcher e também com mais experiência. Sim, a Yennefer é velha, tem quase 100 anos de idade, então ela tem muita experiência. Geralt entra em contato com a Yennefer através de uma carta, ele não sabe como ainda se referir a Yennefer, daí ele fala, minha cara amiga, e ela fica puta pra caralho na carta. Ele pede pra Yennefer poder treinar Ciri a desenvolver a sua magia. E ela aceita de muito bom grado em ajudar o seu amigo, aparentemente, né? E ela passa o final do livro do Sangue dos Elfos até o começo do livro do Tempo do Desprezo treinando a Ciri. Não é à toa que é durante este treinamento, que na minha visão parece que dura alguns meses, elas começam a ficar pegadas uma a outra. Claro que a Yennefer, ela é chata pra caralho, principalmente nesse começo. Ela é bem arrogante, ela é chata, ela chama a Ciri de feiosa, mas você vai vendo que com o tempo a Yennefer vai se afeiçoando cada vez mais com a Ciri e a Ciri também vai se afeiçoando cada vez mais com a Yennefer. Tirando o fato também, né, que a Ciri sabe que o Geralt sempre teve uma queda e uma história
bem quente com a Yennefer, né? Então a Ciri começa a se referir tanto a Yennefer como Geralt como um pai e mãe. E é aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes e você vê como a Yennefer é uma pessoa generosa e também uma pessoa que sabe agradecer. Então no livro Tempo de Desprezo, ela vai até o banqueiro Monor, que é um anão, e esse banqueiro tem uma eterna gratidão com a Yennefer por ela ter salvado ele e a sua família em um pogrom que ocorreu em Vingeberg há uns anos atrás. Então ela literalmente salvou a vida desse anão e de sua família, e o anão, que ele é o banqueiro, ele tem uma eterna gratidão com ela, oferecendo créditos ilimitados para Yennefer de Vingeberg sem cobrar nenhum tipo de juros. Vamos nos esforçar, e já que estamos falando de bancos, sou todo ouvidos. Estou tendo muitas despesas, Monor. Se eu sacar alguns recursos de minha conta no banco dos Vivaldi, poderá haver alguém pronto para se afogar. Diante disso... Yennefer, interrompeu o anão. Aqui em meu banco você tem crédito ilimitado. O pogrom em Vingeberg ocorreu há muito tempo. Talvez você tenha se esquecido. Mas eu jamais esquecerei. Ninguém da família Jancard esquecerá. De quanto você precisa? 1.500 dourados temerianos, transferidos para a filial dos Cianfanelli em Elander, em favor do templo de Melitelli. Considere feito. Eis uma transferência que me dá prazer. As remessas para templos são livres de impostos. O que mais? Qual é a atual anualidade da escola em Aretusa? Ciri aguçou os ouvidos. 1.200 coroas novigradas, respondeu Jancard. No caso de alunas novas, é preciso levar em conta cerca de 200 coroas adicionais a título de taxa de matrícula. Que droga, como ficou mais cara? Tudo ficou mais caro. Nada falta às alunas de Aretusa, que levam na escola uma vida de princesas, e é delas que vive metade da cidade. Alfaiates, sapateiros, doceiros, fornecedores... Entendo. Deposite anonimamente na conta da escola de Aretusa 2.000 coroas e informe-a de que se trata da matrícula e da anualidade para uma aluna. Obrigada. Que taxa de juros você vai me cobrar? Os juros? O anão ergueu a cabeça. Você já pagou adiantado à família Jancard, Yennefer. Não vamos mais falar disso. Não gosto desse tipo de dívidas, Monor. Nem eu. Mas o anão de negócios, sei o que é uma obrigação e reconheço seu valor. Repito. Não vamos falar mais disso. Considere resolvido os negócios que você abordou, assim como o negócio que você não abordou. Yennefer ergueu as sobrancelhas. Um bruxo que lhe é bastante próximo, falou Jancard com um sorriso maroto. Esteve recentemente em Dorian. Fui informado de que ele teve de pegar 100 coroas com a Jota local. O AJ trabalha para mim. Considere tal empréstimo inexistente. A feiticeira lançou um olhar na direção de Ciri e contorceu os lábios. Monor, disse com a voz gélida. Não meta os dedos numa porta cujas dobradiças estão quebradas. Duvido muito que ele continue me achando próxima dele, e caso descubra a liquidação da dívida, passará a me odiar de verdade. Afinal, você o conhece e sabe de sua obsessão por sua honorabilidade. Há quanto tempo ele esteve em Dória? Há uns 10 dias. Depois, ele foi visto em Mangue Pequeno, de onde, segundo me disseram, partiu para Hirundum, a convite dos fazendeiros de lá. Como de costume, deve haver um monstro para ser morto. E para matá-lo, como de costume, vão lhe pagar uma ninharia. A voz de Yennefer tornou-se mais amena. Que, como de costume, mal bastará para pagar um tratamento médico caso um monstro fira. Como de costume. Se você realmente quer fazer algo por mim, Monor, então entre em contato com os fazendeiros de Hirundum e aumente o prêmio, para que ele possa pelo menos se manter por algum tempo. Como de costume, murmurou Jancard. E se ele inteirar-se disso? Yennefer fixou os olhos em Ciri, que agora escutava a conversa sem fingir interesse algum pelo Fisiologus. E quem poderia? Escandiu a feiticeira lentamente. Inteirá-lo de tal fato? Ciri abaixou os olhos. O anão sorriu e alisou a barba. Antes de partir para Tenned, você por acaso não passará por Hirundum? Indagou. Não. Yennefer virou a cabeça. Não passarei. Vamos mudar de assunto, Monor. Então a Yennefer, ela vai até esse banco para poder sacar algum dinheiro para matricular Ciri em Aretusa, e é um valor absurdamente alto, para enviar como doação o dinheiro ao templo de Melitelli em Ilander, que é onde ela ficou hospedada junto com a Ciri, e ainda por cima pediu para aumentar o valor do contrato do Geralt, porque ela descobriu, através do Monor, que ele estava em Hirundum e que estava possivelmente atrás de um monstro, e ela, preocupada, foi lá
e pediu para ele aumentar o valor do contrato, para ele poder, pelo menos, cuidar de seus ferimentos e se manter por algum tempo. É curioso aqui porque ela sempre demonstra uma eterna gratidão e preocupação com quem ajudou ela e com quem ela realmente se importa. Então, ela sempre fica de olho, sempre busca algumas informações em saber onde o Geralt está e o que ele está fazendo. Isso fica claro também no livro Tempo de Tempestade, que é o último livro que foi lançado do The Witcher. Obrigada, Molnar, agradeceu Yennefer. Nunca esquecerei o favor que você me prestou. Agradecida por quê? Molnar Giancardi sorriu. De que favor você está falando? O que é que eu teria feito? Comprado o lote no leilão e pago com dinheiro da sua conta privada? Ou ter me virado há pouco, na hora em que você lançou o feitiço? Virei-me porque estava olhando pela janela para aquela intermediária que se afastava e rebolava, graciosamente, certas partes do corpo. Não vou negar que gostei daquela daminha, embora não simpatize muito com as humanas. Será que o seu feitiço também a prejudicará? Não acontecerá nada com ela, interrompeu a feiticeira. Pegou apenas o cheque, não o ouro. Claro, acho que você vai levar as espadas do bruxo agora mesmo, não? Elas são tudo para ele, concluiu Yennefer. Ele está ligado a elas pelo destino. Estou ciente disso. Ele mesmo me disse, e eu até passei a acreditar. Não, Monar, hoje não levarei essas espadas. Elas podem ficar em depósito. Em breve, mandarei alguém com uma procuração para buscá-las. Parto de Novigrad ainda hoje. E eu também. Vou para Tretogor fazer uma auditoria na filial local. Depois, volto para minha casa em Gorsvelen. Então, agradeço mais uma vez. Passe bem, anão. Passe bem, bruxa. Sou Tiziana Freve. É um prazer conhecê-lo, apresentou-se, apertando a mão de Geralt à moda masculina. O prazer é todo meu. A situação tornou-se um pouco tensa, não é? As noites nas hospedarias junto das estradas costumam ser monótonas, mas a de hoje foi interessante. Em certo momento até comecei a ficar com medo, mas parece que foi apenas uma competição masculina, não? Um duelo de testosterona? Ou uma disputa para provar quem tem o pênis mais comprido? Não havia um perigo real? Não havia, mentiu. Principalmente graças às espadas que recuperei com a sua ajuda. Sou grato por elas, mas não consigo entender como você as conseguiu. Deveria manter isso em segredo, explicou de modo espontâneo. Recebi um pedido para lhe entregar as espadas sorrateira e secretamente desaparecer logo em seguida. Mas, de repente, tudo mudou. A situação me obrigou a devolver-lhe a arma abertamente, com a viseira levantada, digamos. Por isso, negar-me a prestar esclarecimentos agora seria um pouco gentil da minha parte. Explicarei tudo. Assumo a responsabilidade de revelar o segredo. Sou uma diviendra. Encontrei Yennefer por acaso. Ela veio visitar a minha mestra, com quem acabei de concluir meu estágio. Quando soube que eu planejava viajar para o sul, e depois de minha mestra confirmar, a senhora Yennefer encarregou-me desta missão e deu-lhe uma carta de recomendação a ser entregue a uma feiticeira amiga dela de Maribor, onde agora pretendo fazer o estágio. Como? Como ela está, a Yennefer? Ela está bem? Geralt engoliu a saliva. Parecia muito bem. Tiziana Freve olhou para ele debaixo dos cílios. Está ótima, com uma aparência que desperta inveja. E para ser sincera, invejo-a. Que é onde ela, através de informantes, ela vigia o Geralt e ela descobre que as espadas dele foi roubada, que era o item mais precioso para o Geralt, era as espadas dele. E através de sua influência ela consegue comprar as espadas do Geralt no leilão e pedir para que devolvesse a ele de forma anônima. Ela nunca fez questão dele saber de nada. Ela sempre fez isso porque ela se preocupava com ele e sempre se preocupou com ele. Então, ela mostra esse lado de cuidado, de carinho, de preocupação. E sempre que pode, ela vai ajudar o nosso bruxo da melhor forma possível. Ou é com dinheiro, ou é oferecendo alguma coisa para ele, sem com que ele saiba. E isso, cara, só é nos revelado no final do livro Tempo de Tempestade, quando ele recupera as tuas espadas, ele descobre que foi a Yennefer, porque a menina que foi levar as espadas deu com a língua nos dentes, e ele acaba descobrindo que foi ela que recuperou as espadas dele sem ele saber. E é aqui a mesma coisa. Ela pede pro Molnar inflar o contrato para ele poder receber mais e poder se manter por mais algum tempo. Vamos para o 6º livro, A Torre da Andorinha, onde a Yennefer ela entra em contato com a atriz Marigold pedindo apenas um favor a ela.
Eu vou contextualizar aqui melhor para vocês poderem entender. Depois vamos para a página para vocês entenderem o que realmente aconteceu. Então, só para vocês saberem de forma bem resumida. Então, o Geralt está indo para Nilfgaard, a Yennefer está indo atrás de Vilgefortz para poder recuperar a Ciri, e ela é foragida do continente, ou seja, não tem ninguém do lado dela, além do povo de Skellige, e olhe lá ainda, né, que ela tem alguma moral, e a Ciri, ela está escondida, se recuperando no pântano, junto com o Visigota, que, se não me engano, é esse cara aqui da capa. Tá, detalhe, ninguém sabe o paradeiro de ninguém, e o objetivo de Geralt e de Yennefer é poder chegar até a Ciri. E por que que a Yennefer ela é considerada traidora do continente? Ela está sendo procurada no continente. Porque no livro Tempo de Desprezo houve um ataque de Nilfgaard, um ataque secreto, até a sede dos feiticeiros, na ilha de Tennant, que é a escola em Aretusa. Muita gente morreu, o Geralt ficou todo estrupiado e a Yennefer simplesmente desapareceu. E o Vilgefortz também desapareceu, não se sabe o que aconteceu. Então, neste ataque, a Ciri entrou dentro de um portal e foi parar no meio de um deserto e ela se fudeu pra caralho. E o pessoal achou que a Yennefer estava em complô, com uma parceria com o Vilgefortz, sendo que na verdade não. E o Geralt ficou todo fudido sem saber o que aconteceu e para onde a Yennefer foi e para onde a Ciri foi. O Geralt está no pior momento da sua vida, é logo após o que acontece nesse livro aqui, que é no Batismo de Fogo, onde ele está em Brokilon se recuperando e depois ele parte em busca de Ciri. Então, na visão do Geralt e do continente, de várias pessoas, a Yennefer ela é uma puta traidora que está com o Vilgefortz, que é um puta de um vilão que está sendo procurado. E ele quer a Ciri mais do que tudo para poder arrancar o plasma dela, por conta do sangue antigo dela. Voltando aqui, no livro A Torre da Andorinha, a Yennefer ela é convidada a fazer parte da loja de feiticeiras, né? E ela simplesmente se recusa e foge. Então, assim, você é convidado, você sabe da existência da loja, mas ninguém pode saber nada sobre a loja. Tudo dentro da loja, nada fora da loja. Então a Yennefer, ela foi sequestrada, ela foi empacotada, claro que isso foi uma forma de salvar a vida dela, por uma outra feiticeira chamada Francesca Findebear. É uma elfa, é uma feiticeira poderosíssima, e ela empacotou a Yennefer e escondeu em seus seios. Foi em seus seios? Onde foi que eu vi que foi nos seios dela? E a Yennefer ficou por mais 40 dias, 30, 40 dias, se não me engano, empacotada. Então, por isso que ela desapareceu. Ninguém sabia onde ela estava. Então, a Francesca foi lá, desempacotou a Yennefer e levou ela até esta loja secreta de feiticeiras que havia acabado de ser formada. E a Yennefer recebeu o convite de poder fazer parte dessa loja. Só que para isso ela teria que entregar a Ciri para os interesses da loja. Os interesses ali é completamente políticos, para ter controle de tudo. E ela simplesmente ouviu os planos, discordou e fugiu. Ela conseguiu fugir de alguma forma com a ajuda de uma outra feiticeira, não foi a Triss, foi da ajuda da Fringilla. Ela fugiu e ela foi para lá em Skellige, que é um dos lugares mais seguros que ela poderia estar, para ela poder bolar um plano para poder chegar até Ciri, que ela acreditava que estava com o Vilgefortz. E ela estava disposta a fazer essa porra sozinha. Aí nesse meio tempo ela vai lá, tenta montar a parada toda, vai pesquisando, vai tentando descobrir, vai passando por um processo e ela entra em contato através de um megascópio com a Triss. Por que ela entra em contato com a Triss? Porque a Triss ela era uma das melhores amigas dela, uma das únicas pessoas que ela podia confiar, entre aspas, né? E ela entra em contato com a Triss e elas têm este diálogo aqui. O raio de luz refratado pelo brilhante avivou com brilho a superfície do espelho. Yennefer estendeu as duas mãos, proferiu o encanto. O reflexo ofuscante transformou-se em nebulosidade, e uma imagem começou a surgir de dentro da névoa. Era a imagem de uma câmara de paredes revestidas de tapeçarias de cores vibrantes. Movimento na janela e uma voz inquieta. Quem? Quem é? Sou eu, Triss. Yennefer, é você? Pelos deuses, de onde? Onde você está? Não importa onde eu estou. Não bloqueie, pois a imagem está oscilante. E tire o candelabro, pois está ofuscando. Já tiro, claro. Embora fosse tarde, Triss não estava nua, nem de roupa social. Usava um vestido elegante, como sempre, abotoado até o pescoço. Podemos falar à vontade? Claro. Você está sozinha? Estou. Está mentindo.
Yennefer, não me enganará, pirralha. Conheço essa sua carinha. Já tive muitas oportunidades de observá-la. Era a cara que você fazia quando começou o caso com Geralt nas minhas costas. Naquela época você usava essa mesma mascarazinha de puta ingênua que vejo agora. E agora ela tem o mesmo significado que naquela época. Triss ficou rubra, e junto dela apareceu Philippa Heylard, que usava um gibão masculino azul marinho com bordado de prata. Parabéns, disse. Esperta como sempre, sagaz como sempre. Como sempre, difícil de entender. Fico feliz de vê-la com saúde, Yennefer, e contente de que esse tal teletransporte de Monte Calvo não tenha terminado de forma trágica. Suponhamos que você realmente está feliz por causa disso. Yennefer contorceu os lábios, embora seja uma suposição um tanto arriscada. Mas deixemos esse assunto. Quem é que me traiu? Será que isso importa? Philippa deu de ombros. Já faz 4 dias que você entra em contato com sujeitos que têm a traição e a torpeza no sangue, e com sujeitos que você mesma instigou a traição. Um deles a traiu. É assim que as coisas funcionam. Não me diga que ficou surpresa. Claro que não fiquei. Bufou Yennefer. A melhor prova disso é que estou fazendo contato com vocês, pois não precisava. Não precisava mesmo. Isso significa que você tem algum interesse. Parabéns, esperta como sempre, sagaz como sempre. Entrei em contato com vocês para garantir que o segredo de sua loja estará segura comigo. Não trairei vocês. Philippa olhou para ela com os olhos semicerrados. Se contou com a possibilidade de ganhar tempo, sossego e segurança com essa declaração, você se superestimou. Falou por fim. Não vamos fingir, Yennefer. Você fez uma escolha quando fugiu de Monte Calvo. Declarou de que lado da barricada ia ficar. Quem não está com a loja, está contra a loja. Agora, você está tentando anteceder-nos na procura de Ciri, e seus motivos são contrários aos nossos. Você está agindo contra nós. Não quer que usemos Ciri em nossos planos políticos. Saiba então que faremos de tudo para que você não consiga usar garota para seus fins sentimentais. Então declaramos guerra? Rivalidade. Philippa lançou um sorriso cheio de veneno. Apenas rivalidade, Yennefer. Rivalidade justa e honrosa? Você deve estar brincando. Claro. No entanto, queria que uma coisa ficasse clara e precisa, levando em conta, aliás, algum lucro para mim mesma. Diga. Nos próximos dias, talvez até amanhã, acontecerá algo cujas consequências não posso prever. Pode ser que nossa rivalidade e competitividade de repente parem de ter sentido, por uma simples razão. Faltará a rival. Philippa Heylard semicerrou os olhos pintados com sombra azul. Entendo. Faço então que eu recupere minha reputação e limpe meu nome após a morte, para que não seja considerada traidora e cúmplice de Vilgefortz. Peça à loja que faça isso. Peço-lhe pessoalmente. Philippa permaneceu calada por um instante. Rejeito seu pedido, disse enfim. Sinto muito, mas a recuperação de sua reputação não é de interesses da loja. Se você morrer, morrerá como traidora. Será traidora e assassina para Ciri, pois será mais fácil manipular a garota. Antes que você faça algo que possa pôr sua vida em risco, Triss desembuchou de repente. Deixe-nos um testamento? Algo que nos permita continuar, seguir seu rastro. Achar Ciri? Pois aqui se trata sobretudo do bem dela e de sua vida. Yennefer, Dijkstra achou certos vestígios. Se foi Vilgefortz que capturou Ciri, a menina corre o risco de uma morte terrível. Cale-se, Triss, rosnou Philippa Heylard bruscamente. Aqui ninguém barganhará, nem haverá negociações. E eu lhes deixarei pistas, falou Yennefer devagar. Deixarei informações que consegui obter e revelarei o que planejei. Deixarei um rastro que poderão seguir, mas nada de graça. Não querem que eu recupere minha reputação diante do mundo? Então queime no inferno, vocês e o mundo. Mas permitam que eu recupere minha reputação diante de um bruxo. Não, respondeu Philippa quase imediatamente. Isso também não é do interesse da loja. Para seu bruxo, você também permanecerá como traidora e bruxa torpe. Não é de interesse da loja que ele arrume confusão procurando vingança. E se ele a desprezar, não vai querer se vingar. De qualquer forma, parece que ele já está morto, ou morrerá qualquer dia desses. Informações, sussurrou Ciri. Pela sua vida, salve-o, Philippa. Não, Yennefer. Isso não faz parte dos interesses da loja. Uma chama roxa fulgurou nos olhos da feiticeira. Você ouviu, Triss? Essa é a loja a qual você pertence. Eis sua verdadeira cara, seus verdadeiros interesses. E o que você acha disso? Você foi mentora da garota, quase, como você próprio falava, uma irmã mais velha. E Geralt, Yennefer, não brinque com as emoções de Triss.
Felipe revidou o fulgor nos olhos. Nós acharemos e socorreremos a garota sem a sua ajuda. E se você tiver sucesso, então desde já veementemente agradeço, pois não poupará muito esforço e fadiga. Você arrancará a menina das mãos de Vilgefortz e nós arrancaremos das suas. E Geralt? Quem é Geralt? Você ouviu, Triss? Perdoe-me, sussurrou Triss Merigold. Perdoe-me, Yennefer. Nunca, Triss. Nunca a perdoarei. Bom, e como vocês podem ver, a atriz ela é bem complicada, né, cara? Ela vai meio que na grande maioria, né? Aí você vê qual é realmente a diferença entre a atriz e a Yennefer, porque a atriz, ela não tem uma lealdade, ela não é leal a quem realmente é importante para ela, diferente da Yennefer. Ela coloca tudo em risco, até a própria vida, para proteger quem ela realmente ama. Já a atriz, ela já não faz isso. Não é à toa que ela pede, implora, tanto para Triss quanto para Filipa, né, para poder limparem o nome dela, e ela simplesmente fala assim, ó, não é do interesse da loja, você que se foda. Era o único pedido que a Yennefer tinha, limpar o nome dela, para ela não ser vinculada, cúmplice de Vilgefortz. E ela simplesmente não faz questão. E é assim, né, meus amigos? A própria Yennefer já fica puta pra caralho e até questiona a Triss, falando, pô, é essa loja que você faz parte? É desta merda que você faz parte? E você vê a diferença real entre uma personagem e a outra. A loja queria pegar a Ciri pra usá-la. Triss sabia disso e estava de acordo com isso. Por mais que a Triss tenha ido lá e considerava-se a Ciri como uma irmã, e a própria Ciri considerava-se a Triss como uma irmã mais velha. E ela estava disposta a usar a Ciri em favor dos interesses da loja. E isso para Yennefer, meu irmão, era inadmissível. Não é à toa que ela fala que não vai perdoar a Ciri de jeito nenhum. E a Triss, pô, me perdoa, preciso que você entenda, pelo bem maior, pelo bem das feiticeiras e tal. Ela assim, mano, eu quero que todo mundo se foda nesta merda. Quero que todo mundo vá pra puta que pariu. Você é uma merda. E ela desliga e vai atrás do Vilgefortz. Não é à toa que depois ela toma no cu, ela se fode inteira, ela simplesmente é capturada, ela é sequestrada e é torturada por Vilgefortz logo após. E ela descobre que a Ciri não está ali. Então Vilgefortz tenta invadir a mente da Yennefer para poder descobrir aonde está a Ciri, para poder descobrir onde está o Geralt. E a Yennefer, ela se esforça ao máximo para não revelar aonde a Ciri está, para não encontrar a Ciri. Pô, mas você falou que a Yennefer não sabia onde a Ciri está? Realmente, não sabia, mas tinha lá uma maracutaia que o Vilgefortz fazia, que através da conexão dava para rastrear onde estava a menina, e a Yennefer, com todas as suas forças, não entregou a Ciri de jeito nenhum. Ela se esforçou ao máximo para o Vilgefortz não conseguir encontrá-la. Então você já começa a perceber que a Yennefer, por mais pau no cu que ela seja e aparenta ser, é a pessoa mais leal que há, e ela sempre vai defender e proteger quem é próximo dela, quem ela considera, quem ela ama. E é essa a diferença da Triss, porque a Triss, ela é, além dela ser uma pessoa muito egoísta e oportunista, na minha visão ela é uma pessoa muito egoísta e oportunista, ela tem muito medo, não é à toa que ela acaba tomando algumas escolhas que ela acha correto e que ela acaba traindo as pessoas que realmente é importante para ela. Optou por usar a Ciri a favor da loja, optou trair o bruxo, o Geralt, porque, pô, ela vai prejudicar a Ciri, meu irmão. Se ela tá atingindo a Ciri de alguma forma, vai atingir o Geralt também. Optou por trair a sua melhor amiga, deixá-la sozinha, deixá-la com nome sujo. Então essa é a diferença entre uma personagem e outra. É por isso que a Yennefer é o amor definitivo do Geralt, meu irmão. Ela sempre cuidou dele, sempre ficou de olho nele, sempre fez o possível por ele e ainda adotou a protegida dele, que é a Ciri, como filha dela. E ela dedicou sua vida para isso. Então, assim, não tem comparação entre uma personagem e a outra. Agora, se a gente for para o livro Senhora do Lago, que é o último livro de The Witcher, temos algo muito curioso que nos é revelado. Lá pro finalzinho do livro, bem no finalzinho, a Yennefer está indo com a Ciri e a Triss Merigold
se encontrar com o Geralt. Então elas chegaram na cidade de Rivia. Elas combinaram de se encontrar com o Geralt. Começou a ter mais um pogrom e a Ciri partiu para frente para poder alcançar o Geralt. Ela sabia, estava sentindo que ele não estava bem porque ele foi ferido e ela não fazia ideia onde ela estava, mas ela é ligada por ele através do destino. Então, inconscientemente, ela conseguia localizar ele. Enquanto a Triss e a Yennefer ficaram para trás, porque elas começaram a lutar contra os seres humanos ali, né, contra a população que estavam atacando elas porque elas eram feiticeiras. E é nesse momento que algumas informações nos são reveladas e a Triss Merigold deixa de ser uma covarde. É o momento onde ela tem o seu desenvolvimento e, através de sua atitude, ela salva a Yennefer. Eu vou mostrar para vocês. Yennefer entrou no meio da turba com ímpeto e feriu o cavalo, derrubando algumas pessoas. Antes que conseguisse gritar, tiraram-na da cela. Foi golpeada nas costas, no sacro, na parte de trás da cabeça. Caiu de joelhos e viu um indivíduo de jaleco de sapateiro preparando-se para chutá-la. Yennefer estava farta de indivíduos que chutavam. Com os dedos estendidos, disparou um fogo roxo e sibilante que cortava os rostos, os troncos e os braços das pessoas ao redor feito um chicote. O cheiro de carne queimada espalhou-se. Os berros e os ruivos de dor por um momento dominaram o alvoroço e a algazarra geral. Bruxa! Bruxa élfica! Feiticeira! Outro indivíduo saltou até ela com um machado suspenso no ar. Yennefer disparou fogo diretamente no seu rosto. Os globos oculares do indivíduo estouraram, ferveram, escorreram, sibilando pelas suas bochechas. A praça esvaziou-se. Também alguém a agarrou pelo braço. Ela se sacudiu, pronta para soltar fogo, mas era Triss. Vamos fugir daqui. Rena, vamos fugir. Eu já escutei falando com essa voz. Yennefer pensou. Com os lábios que parecem feitos de madeira, não umedecidos nem por uma gota de saliva, lábios paralisados pelo medo, trêmulos por causa do pânico. Eu já escutei falando com essa voz, no monte de Solden, quando morria de medo. Alguém agora também está morrendo de medo, vai morrer de medo até o fim da sua vida, pois aquele que nunca se atrever a enfrentar a covardia vai morrer de medo até o fim dos seus dias. Os dedos que Triss cravou nos seus braços pareciam feitos de aço. Yennefer livrou-se do seu aperto com maior esforço e gritou. Fuja se quiser, esconda-se atrás da saia da sua loja. Eu tenho uma causa para defender. Não vou deixar Ciri sozinha, nem Geralt. Afastem-se, plebeus, saiam do meu caminho, se prezam a pele de vocês. Bom, o que é nos revelado quando elas são cercadas por seres humanos, elas estão sendo atingidas? Ela fala para Yennefer fugir, para as duas simplesmente abrir um portal e vazar fora, simplesmente desaparecer, e o resto é que se foda. Ela é uma pessoa covarde. A Yennefer dá um puxão de orelha dela e fala assim, ó, se você quiser ir, meu irmão, pai, tu vai, mas eu tenho pessoas importantes que estão aqui, que estão morrendo, que podem ser feridas, eu não vou abandonar ninguém aqui não. Se você quiser ser uma puta covarde, você vai embora sozinha, mas eu vou ficar e lutar até o fim. Só que olha só como é curioso, a Yennefer ela foi atingida, ela acabou perdendo a consciência e a Triss salva ela. A Triss retorna e salva a Yennefer. Yennefer sentia que no lugar do lábio superior tinha uma enorme batata. Pelo menos um dos dentes da frente estava quebrado ou arrancado e machucava a língua dolorosamente. Triss, teletransporte-nos daqui, balbuciou. Não, Yennefer. A voz de Triss estava muito tranquila e muito fria. Vão nos matar. Não, Yennefer, eu não vou fugir. Não vou me esconder atrás da saia da loja. E não se preocupe, não vou desmaiar de medo como em Solden. Eu vou superá-lo. Já o superei. Perto da saída da rua, da quina de um muro coberto de musgo, havia uma enorme pilha de adubo, esterco e detritos. Era um amontoado, melhor, um monte impressionante. A multidão finalmente conseguiu apertar e mobilizar o cavaleiro e o seu corcel. Derrubaram-no com um terrível estrondo. A plebe subiu em cima dele, arrastando-se como piolhos, envolvendo-o como uma capa viva. Depois de ter arrastado Yennefer, Triss ficou em cima do amontoado de lixo e ergueu os braços. Proferiu um encanto aos gritos que expressavam raiva de uma maneira tão penetrante que a multidão silenciou por uma fração de segundo. Vão nos matar, pode ter certeza. Yennefer cuspiu sangue. Ajude-me, ajude-me, Yennefer. Atiraremos contra eles o raio de Alzur. Triss interrompeu o encantamento por um segundo. E mataremos uns 5, Yennefer pensou. E depois os outros vão nos lacerar. Mas tudo bem. Triss, como você quiser.
Você não vai fugir, tampouco me verá fugindo. E a Yennefer, totalmente atordoada, pede pra Triss abrir um portal e ela poder fugir, para as duas fugirem dali, mas a Triss Merigold bateu o pé no chão e falou assim: negativo, eu não vou mais fugir nessa porra, eu cansei de ser uma covarde e é hoje que eu vou botar todo mundo pra assar. E a Yennefer pensou assim: porra, vacilei aqui, mano. Se ela vai ficar, também vou ficar, eu não vou fugir também. E olha só que curioso, uma acaba apoiando a outra. A Yennefer deu um puxão de orelha na Triss, e depois a Triss vai lá e dá um puxão de orelha na Yennefer, e as duas ficam ali lutando contra os humanos. E acaba fazendo um dos feitiços mais poderosos, que, se não me engano, acho que cai fogo, um meteoro, eu não entendi muito bem, e elas conseguem chegar até o Geralt, que já está quase morto. Ele simplesmente foi atingido por um um garfão de 3 pontas, ele estava quase morrendo. Literalmente ele estava morrendo, né? Geralt estava inconsciente, branco como cal, permanecia deitado, imóvel, mas quando elas o rodearam em pé, começou a tossir, estertorar e cuspir sangue. Tremia e tinha tantas convulsões que Ciri não conseguia segurá-lo. Yennefer ajoelhou-se a seu lado. Triss viu suas mãos tremerem. Ela própria, de repente, sentiu-se fraca como uma criança, e a escuridão encobriu seus olhos. Alguém a segurou, salvou-a da queda, reconheceu Jaskier. Isso não funciona, ouviu a voz de Ciri cheia de desespero. Não está conseguindo curá-lo com sua magia, Yennefer. Chegamos tarde demais. Yennefer mexeu os lábios com dificuldade. A sua magia não funciona. Para que serve essa magia? Ciri repetiu, como se não a tivesse ouvido. Você tem razão, Ciri. Triss pensou, sentindo aperto na garganta. Sabemos provocar granizadas, mas não somos capazes de afastar a morte, embora isto pareça mais fácil. Chamamos um médico, mas ele está demorando. Falou com voz rouca um anão que estava junto de Jaskier. Já é tarde para o médico. Ele está agonizando, falou Triss, estranhando ela mesma a tranquilidade da sua voz. Geralt estremeceu mais uma vez, tossiu sangue, estirou-se e ficou imóvel. Jaskier, que amparava Triss, suspirou de desespero. O anão xingou, Yennefer gemeu e seu rosto mudou subitamente, contraindo-se. Ciri falou com rispidez. Não há nada mais patético do que uma feiticeira que chora. Você mesmo me ensinou isso. Mas agora você se mostra patética. Realmente patética, Yennefer. Você e a sua magia que não presta para nada. Yennefer não respondeu. Segurava com as 2 mãos a cabeça inerte e frouxa de Geralt e com voz fraca repetia os encantos. Faíscas roxas e centelhas crepilantes dançavam sobre as suas bochechas e a testa do bruxo. Triss sabia quanta energia era necessária para esse tipo de encantamento. Sabia também que eles não adiantariam nada naquela situação. Estava mais do que certa de que até os feitiços de curandeiras especializadas também resultariam inúteis. Era tarde demais. Os encantamentos de Yennefer apenas a enfraqueciam. Triss ficou surpresa com o fato de a feiticeira de cabelos negros aguentar por tanto tempo, mas seu espanto esvaiu-se quando Yennefer silenciou no meio de mais uma fórmula mágica e deslizou sobre os paralelepípedos, pousando junto do bruxo. E a Yennefer, ela faz de tudo para poder manter o Geralt vivo e curar os teus ferimentos. Não é à toa que ambos acabam morrendo pelo simples motivo de que a Yennefer usa tanta energia, tanta magia de cura do Geralt para tentar curá-lo, que ela não acaba resistindo e acaba morrendo também junto com ele. E é nesses momentos que a gente vê a Yennefer chorando, enquanto ela tenta salvar o Geralt, e a Ciri ainda fica gritando com ela, falando: pra que serve então essa merda de magia se a gente não consegue curar quem a gente ama, se a gente não consegue salvar quem a gente ama? E a Yennefer não falou nada, ela só ficou lá tentando curar o Geralt, e é uma das partes mais tristes dos livros. Então aqui você vê que a Yennefer, ela simplesmente, mesmo sabendo que não haveria chance alguma, ela continuou tentando, mesmo sabendo que ele iria morrer, ela preferiu morrer com o Geralt. E a Ciri leva tanto o Geralt como a Yennefer para um outro mundo, um outro lugar, porque ela tem a habilidade de ir para outros mundos. E ficou essa questão, se realmente o Geralt e a Yennefer morreram, ou se eles estão vivos vivendo em outro mundo. Porque esse é basicamente o final de The Witcher, da história de The Witcher. E ficou aí essa questão sem a gente saber. E é onde entra os jogos, porque os jogos, eles começam após este evento, após esse último livro. E quando o Geralt
retorna, ele já está sendo procurado pela caçada selvagem. E ele já não tem lembrança de quem é a Ciri, ele não tem lembrança de quem é a Yennefer, ele simplesmente não se lembra de ninguém. E a atriz Marigold é quem faz o primeiro contato com ele. Se aproveitou dessa oportunidade que o Geralt estava sem memória e retornou. Isso nos jogos, tá? Isso não é canônico dos livros, nem do autor, já é dos jogos, uma história à parte. E ela simplesmente se aproveitou disso. Falou assim, olha, já que ambos voltaram, ambos estão com vidas, e ambos não têm consciência um do outro, eu vou me aproveitar desta oportunidade e pegar o Geralt pra mim. E é isso que ela faz. E ela sempre omite algumas informações para ele ali, né? Durante o primeiro e o segundo jogos, até que no segundo jogo o Geralt ele começa a se lembrar de quem realmente é a Yennefer, começa a se lembrar da Ciri, ele começa a recuperar todas as suas memórias novamente. E a atriz fica lá, né? Com aquela cara de... Porra, e aí, né? E aí, como é que vai ser, né? Eu vou entender se você não me querer mais, eu vou entender perfeitamente. Vai lá atrás da Yennefer. E não é à toa que o Geralt ele vai atrás da Yennefer no The Witcher 3. Eles marcaram de se encontrar e começa a história do The Witcher 3. Só que, então vamos só recapitular aqui. A atriz Marigold ela havia se redimido na história principal dos livros. Só que depois chegou a Ciri e falou assim, ó, vamos deixar ela sacana novamente, vamos fazer com que ela se aproveite disso. Vamos fazer com que ela fique com o Geralt. E foi. Aí no terceiro jogo do The Witcher 3, você tem a opção de ficar tanto com a Yennefer ou ficar com a atriz Marigold. E colocaram a Yennefer como uma puta sacana, chata pra caralho, que não trata bem o Geralt. E fizeram com que a atriz Marigold fosse a mulher mais doce e bacana do mundo. Porra, aí é complicado, né, meu irmão? Eu acho que, particularmente, eles acabaram vacilando nessa parte. Eles poderiam ter nos introduzido algumas memórias, algumas coisas que aconteceram nos livros, de como realmente é a atriz, de como realmente é a Yennefer, do que realmente eles fizeram, entendeu? Para poder deixar a história mais fiel. Mas não, simplesmente fizeram a atriz uma mulher foda pra caralho e a Yennefer uma puta chata. Porque é essa a primeira impressão que todo mundo tem ao jogar The Witcher 3. Muita gente jogou The Witcher 3 primeiro, entendeu? E falou assim, caralho, mano, essa Yennefer aqui, ela é uma pau no cu do caralho. Não tem como. Impossível. Como que o Geralt gosta dela? Ela não é nem tão bonita assim. A atriz Marigold é muito mais gata que a Yennefer. Uma ruivinha, bonita pra caralho, tem peitão. A Yennefer, ela é só chata, só fica resmungando. Então, assim, cara, eu sinto que a Ciri, no The Witcher 3, manchou muito a Yennefer. Tipo, manchou pra caralho. Manchou demais. Vacilaram com a Yennefer feio. Lembrando que The Witcher 3 é um jogo maravilhoso. Eu adoro. Mas quando você começa a ler os livros e a pesquisar mais e a buscar saber mais sobre os personagens, você acaba vendo que houve uma certa injustiça. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o quarto vídeo do canal. E eu sou muito fã de The Witcher, então eu gosto das coisas realmente certas nessa parada aqui. E eu espero que eu tenha trazido mais algumas curiosidades que vocês não sabiam, ter mostrado que a Yennefer realmente não é uma pessoa tão ruim e que a atriz também não é aquela pessoa tão legal e tão bacana como a Ciri fez parecer ser. E na próxima vez que você jogar o The Witcher 3, talvez dê aquela chance pra Yennefer e falar assim, pô, vou ficar com ela aqui, porque agora eu sei que ela é uma pessoa legal, ela não é tão ruim quanto aparenta ser.